Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. Que bom que você está acompanhando a gente aí em Betim, está em Contagem. Bom demais ter você em Sabará acompanhando a gente, Uberaba, Uberlândia, a turma do Triângulo Mineiro e a turma da Zona da Mata, Juiz de Fora, todo mundo acompanhando o canal Viver Brasil e tantas outras cidades. E você acompanha também o canal Viver Brasil na internet, no YouTube/canal Viver Brasil. A gente está aqui ao vivo para quem está nos acompanhando nesta terça-feira. E você que está acompanhando numa reapresentação, bom dia, boa tarde, agora, bom dia, boa noite, agora boa tarde para você que está acompanhando ao vivo. Eu estou recebendo aqui o Dayan Carvalho, que é diretor de meteorologia, alerta de risco da Superintendência de Defesa Civil, né, da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele que está nos acompanhando nesse programa especial sobre a previsão do tempo. Dayan, a gente tinha combinado uma coisa para o programa, que era a participação do Rui Bran para trazer aqui um panorama de estado e você trazer também um panorama da região metropolitana. Mas agora eu vou aproveitar do seu conhecimento como professor, como estudioso da área da meteorologia, e aí não necessariamente como Defesa Civil Municipal, que eu sei que o respaldo é outro. Eu queria que você fizesse uma abordagem mesmo do quanto que é importante. A gente já trouxe esse detalhe aqui, mas quanto que é importante a cidade, o produtor de cada cidade, ter uma noção de tempo mesmo, de meteorologia, de clima, para poder saber o que vai acontecer na cidade dele daquele momento. Não como eu propus no bloco passado, com um ano de antecedência, mas com antecedência média aí que dá para a gente ter uma noção. Então, é importante a gente sempre salientar que o olhar local, independente do conhecimento acadêmico, independente do conhecimento científico, o olhar local ele é também levado em consideração nas interpretações no que diz respeito às áreas rurais. Então, a gente estuda isso na academia, dentro da universidade, a consideração do cidadão que mora 30, 40 anos, aquele cidadão, aquele agricultor que olha a chuva do lado direito vindo de uma serra A, do olhar esquerdo vindo da serra B e sabe, dependendo do local que ela venha, a chuva vai trazer uma consequência mais significativa. Então, a importância no que diz respeito à forma como esse pequeno e médio agricultor trabalha a terra, ela realmente é extremamente importante para os grandes centros, porque são eles que, na prática, trazem o nosso alimento diário, são eles que colocam o almoço na nossa mesa. Então, nada mais justo do que considerá-lo como um elo importante nesse processo de interpretação das condições atmosféricas tão difíceis, né, nos dias de hoje, da gente poder acompanhar, porque uma chuva extremamente forte no curto espaço de tempo, às vezes nem os modelos numéricos e nem um meteorologista por si só tem condição de avaliar. Então, a gente deixa sempre esse alento de que você, agricultor, que cuida da sua terra, tem uma horta comunitária, aquele trabalhador que mexe com a agricultura familiar, propriamente dito, vocês são extremamente importantes no processo. E é muito legal a gente também fazer uma abordagem aqui que a gente brinca, né, com todo meteorologista, né? Dayan, você deve viver isso muito. Ah, você falou que ia chover e não choveu, né? Deve ser uma brincadeira até na hora do almoço, assim, do pessoal em casa. Ah, seu filho fala, papai, você falou que ia chover e não choveu. E aí? Aí vem a minha pergunta. Você consegue, a gente consegue ter uma previsibilidade aí? Até vi no seu slide que você me mandou na prévia aqui, né? Você fala uma coisa muito interessante, né? Você tem, para você prever o futuro, você tem que olhar para o passado, para você entender a dinâmica. Mas nada disso é 100%, né? Pode ter erros no processo, pode ter modificações. Com, com certeza, gente. A gente tem a total humildade em relação a isso. A gente hoje trabalha com técnicas computacionais que nos remetem a uma previsibilidade em 24 horas muito próximo do 100%. Agora, a gente não tem a capacidade, e não vai ter, eu confesso a vocês, aquela capacidade de dizer
se aquela intensidade de chuva que cai no seu município, seja no sul do estado, seja no Triângulo Mineiro, seja no Noroeste, seja no Vale do Mucuri, no Jequitinhonha, a gente não tem condição de trazer com assertividade a consequência daquela chuva no seu município. O que a gente tem que trabalhar são estratégias de comunicação, deixar sempre o cidadão, independente de estar em área urbana ou rural, mas deixar, porque esse cidadão da área rural ele transita também na área urbana, independente da quantidade de habitantes do seu município. A gente vivenciou em 2020, a gente vivenciou também ano passado e esse ano municípios com quantidade de pessoas abaixo de 100 mil e que sofreram bastante com as chuvas. Então, sempre buscar a informação é o mais importante para o cidadão. E a gente tem essa consciência de que nunca chegaremos a 100% da previsibilidade e 100% da consequência das chuvas, independente do município. Uma coisa que muito está relacionada hoje à meteorologia, o trabalho brilhante que a Defesa Civil faz, o Corpo de Bombeiros também, a Defesa Civil muito para prévia, para prevenir, o Corpo de Bombeiros age quando tem algo que acontece, a Defesa Civil também está lá. São os desastres, né, Daiane? Infelizmente, a gente acompanhou, teve desastre em Belo Horizonte nos últimos tempos, a gente teve desastre ontem em Belo Horizonte, né? Problemas com a chuva em Belo Horizonte, principalmente na região de Venda Nova, sempre muito complicada a situação. Mas em Minas Gerais como um todo tivemos problemas diversos, problemas recorrentes da chuva. Como hoje a meteorologia avançou para poder, de certa forma, minimizar acidentes ou evitá-los de verdade? Muito, muito interessante a sua pergunta, Fabiano, muito interessante mesmo, porque dentro da Defesa Civil, pelo fato de termos um profissional de meteorologia trabalhando diretamente, respirando o dia a dia da Defesa Civil, a gente trabalha com 3 níveis de acompanhamento da atmosfera. Então, a previsão meteorológica, ela é o pontapé inicial no que diz respeito à resposta. A confirmação daquela previsão é um segundo nível que a gente considera importante no acompanhamento da atmosfera. No entanto, a gente não tem que desconsiderar ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, o radar meteorológico, que nos apoia no tempo quase real. Fabiano, eu hoje, se você falar para mim, poxa, teve a previsão de manhã dizendo que ia chover 50 milímetros e caiu 100, eu não estou preocupado mais com isso, cara. Eu estou preocupado se eu tenho condições tecnológicas de cercar essa intensificação do sistema severo e poder comunicar em tempo hábil para a população. O que aconteceu ontem não foi só em Venda Nova, particularmente foi na divisa ali com a Pampulha, foi uma chuva extremamente forte em 15 minutos. A gente considera na meteorologia 30 milímetros de chuva como uma chuva forte em 1 hora. Choveu 20 milímetros em 15 minutos. Então, é factível de que chuvas com essa característica tragam consequências negativas para os centros urbanos. E não é diferente da área rural. Se você não tem um topo de morro, se você não mantém a sua zona de recarga hídrica, se você deixa o seu solo muito compactado, fatalmente você vai sofrer as consequências, seja por deslizamento, movimento de massa, ou seja por enxurrada. Esse que é o olhar. Então, o nosso olhar, Fabiano, ele é diário. Nós trabalhamos com uma equipe focada na atmosfera, recebendo informações no radar meteorológico a cada 7 minutos e operamos com uma equipe de 9 pessoas dentro da nossa diretoria, 24 horas por dia, além das outras diretorias dentro da Defesa Civil. E acaba que Belo Horizonte vira um ponto central para essas informações para a região metropolitana, né? E hoje, neste momento, pensando aqui Capim Branco, pensando Ribeirão das Neves, pensando outras cidades importantes da região metropolitana que tem uma produção para escoar muito grande, tem a chuva, e também pode ser alvo aí de um desastre, como aconteceu, muitas lavouras foram destruídas. A gente até tem uma informação muito legal de que os grãos, de uma maneira geral, não foram atingidos pela forte chuva. Então, os grãos tão importantes não foram, mas a gente teve problema com as hortaliças. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, a centralidade acaba sendo importante. Eu vou rodar um mapa aqui, Daiane,
e vou mostrar um mapa aqui do clima-tempo, que é o mapa do Brasil, mas a gente vai fazer um recorte aqui para Minas Gerais. Eu vou mostrar aqui, olha, Minas Gerais está ali no mapa, você acompanha ali a previsão meteorológica do dia 22 de fevereiro, ou seja, de hoje até dia 26 de fevereiro, a gente tem durante essa semana pontos com mais chuva, principalmente Belo Horizonte, descendo também sul de Minas, aí um momento de chuva uma chuva mais forte em determinados pontos. Norte de Minas não vai ter essa chuva aí, de acordo com o mapa. Aí a gente também tem, Dayan, uma análise que do dia 27 de fevereiro, bem isso que você tinha falado no primeiro bloco, né? Do 27 de fevereiro em diante, no 3 de março, finalzinho de fevereiro para o início de março, aí a chuva já dá aquela parada no estado, e aí a gente tem aí a região sul de Minas com um pouquinho mais de chuva, mas nada que seja tão forte quanto da outra semana. Aquele momento garoto previsão do tempo aqui no Agrobem, Dayan. Realizei meu sonho, ser o garoto do tempo na televisão, mas é isso mesmo, né? A gente tem o caminho da chuva mais forte ainda nos próximos dias em Minas Gerais, mas depois o sul de Minas, concentrada ali a chuva para a próxima semana. Esse é um caminho mais importante. Agora, o detalhe é que tanto essa semana quanto a outra, Belo Horizonte tem chuva. Então, quem está na região metropolitana de Belo Horizonte, está acompanhando a programação, tem a chuva e é a pessoa que você principalmente está acompanhando o programa, vai precisar viajar aí no carnaval ou vai visitar aquela sua horta, né, que você faz aquele trabalho ali e tudo mais no interior, vai pegar um pouquinho de chuva. Para a gente continuar o nosso papo e já caminhar para o final aqui, Dayan, esse trabalho de meteorologia hoje realizado no Brasil inteiro, com passo a passo, time a time, esse caminho que você faz aí no Centro de Operações da Prefeitura, que é muito legal, o Centro de Operações da Prefeitura, para quem não conhece, é um órgão que junta todos os órgãos da cidade. Então tem órgãos também como o Corpo de Bombeiros que atuam lá, a Polícia Militar e órgãos ali que compõem a cidade. E esse alerta máximo, esse trabalho que é feito no Centro de Operações de Belo Horizonte, tem no Rio de Janeiro também. Você vê que tem pé para chegar em outras regiões importantes, como, por exemplo, a gente tem hoje cidades polo, como Montes Claros, Uberlândia, tem cidades fortes como Juiz de Fora. A gente pode ter caminhos como esse, já tem trabalhos parecidos? Então, Fabiano, é bem interessante essa sua pergunta. A gente tem como doutrina, né, de defesa civil entender que a defesa civil não é um órgão, né, é um sistema. Então, hoje, esse sistema ele é gerido, né, pela Defesa Civil Nacional, através do Senad, e o Senad tem diferentes estratégias com os estados, com as defesas civis estaduais. Então, não tem como negar que o desafio é enorme num país, climatologicamente falando, de diferentes particularidades. Então, dentro de Minas Gerais, a gente tem, então imagina no país com a dimensão continental como o nosso, né? Uhum. Então, o que eu deixo aqui de recado é que não só o Senad, como também o Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres, o CEMADEM, vem trabalhando muito próximo das defesas civis municipais, porque são nesses locais que os problemas acontecem. Então, estratégias de comunicação, elas se fazem extremamente importantes nesse momento. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade e falar do 40199. O 40199 é uma estratégia de disseminação de alertas públicos referente a eventos severos, preventivos, né, onde o cidadão pode receber informações sobre chuvas intensas, alerta de granizo, risco geológico, rajadas de vento. Então, basta cadastrar o CEP do seu município, seja da sua residência, seja do seu local de trabalho, e a partir do momento que você cadastre por livre adesão, você vai receber gratuitamente um SMS com esses alertas. Então, essa é uma das alternativas ou uma das estratégias de comunicação. Então, realmente, o desafio ele é enorme e fazer redes, né? Da mesma forma que o agricultor tem as cooperativas que os apoiam na tomada de decisão, que fortalecem o seu
digamos assim, o seu negócio, a gente também tem que trabalhar com o fortalecimento das defesas civis municipais, seja na região metropolitana ou seja em cidades polo, como Montes Claros, citado por você. Muito bom. E 4199, eu tenho esse registro aqui, aparece, vem em SMS, então você recebe, né, a mensagem, é muito interessante para você acompanhar o que está acontecendo. E o detalhe, que é bem que se diga, que a Defesa Civil estadual e o Corpo de Bombeiros já faziam alertas em muitos lugares em que os desastres aconteceram. Então, o que a gente pode dizer é que, seja na zona rural, seja na zona da região metropolitana, muito mais grave seria. E o detalhe, né, Dayan, é que devido à forte chuva, né, final de dezembro, início de janeiro, tivemos vários problemas, mas ainda bem poucas mortes, porque o ideal é não ter nenhuma, o caminho é não ter nenhuma, mas poucas vítimas, porque o alerta realmente funcionou, ou seja, é o caminho mesmo de se comunicar, se integrar. Quando você fala de não ser um órgão e ser um sistema, você busca todas as cidades, e 853 cidades em Minas já não é um caminho fácil, ainda mais de 5.600 cidades no Brasil, aí é um caminho ainda mais trabalhoso e tudo mais. Agora, Dayan, para a gente fechar aqui o nosso programa com chave de ouro, Carnaval, tá vindo aí, vamos reforçar com o pessoal. Tá um carnaval meio assim, né? Tem gente que, né, não é carnaval, não vai ter bloco, mas pelo que a gente tem acompanhado, o feriado vai prevalecer, muita gente vai descansar nesse período. Fazer uma prestação de serviço aqui, o AgroB falou aqui tanto para o agropecuário, para o agricultor. Como é que o pessoal pode curtir o carnaval? Vai ser um carnaval na região metropolitana, molhado ou ensolarado? Pelo que eu vi no mapa ali, parece que meio molhado, né? Fabiano, em um olhar da região metropolitana é difícil cravar se vai ser molhado, porque estamos na zona de transição entre um sistema atmosférico chamado ZACAS, né, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que tem trazido muitas chuvas para o sudeste do país. Então, a expectativa, eu vou ter que falar, né, é o momento do previsor, né, que a tendência é de melhorar as condições de chuva olhando o centro-norte do estado. Então, regiões como, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte, o Médio Doce, o Baixo Doce, divisa com o Espírito Santo, Mucuri, Jequitinhonha, o norte, o extremo norte do estado, divisa com a Bahia, são regiões onde o sol vai voltar a predominar. E essa relação do carnaval, como disse você, a gente vivencia ainda uma pandemia, apesar de estarmos sem máscara, eu estou na minha residência, você está aí no estúdio, né? A gente frisa que a preocupação maior vai ser para o sul do estado, regiões como, por exemplo, o entorno de Capitólio, região, parte do Triângulo Mineiro, o sul do estado, o Alto Paranaíba, como eu disse, né, e o Rio Verde são regiões que a gente tem que ter uma atenção um pouco maior no que diz respeito ao carnaval. Mas Belo Horizonte, eu posso, assim, ser bem positivo, né, na minha fala, de que a gente vai ter um predomínio de sol maior do que a gente vivenciou nesses 22 dias de fevereiro. Perfeito, perfeito para quem vai ficar em casa, fazer um churrasquinho, vai estar de folga, vai ser importante, vai ser interessante, mas vamos acompanhando. Dayan, muitíssimo obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui com a gente hoje. Era para explicar, você que chegou aqui, era para ser uma participação do Rui Bran também. O Rui Bran não pôde participar, mas a gente conseguiu cumprir aqui, viu, Rui Bran? Eu fiz até a leitura do mapa aqui do programa hoje, o Dayan também deu a participação também como especialista na área, não como da Defesa Civil, né? A Defesa Civil ele está na região metropolitana, mas como especialista trouxe a experiência dele aqui para a gente. Muito obrigado, viu, Dayan? Prazer foi todo nosso e queria deixar aqui um prazer enorme de ter participado desse programa. Infelizmente, o professor Ribran não pôde participar, mas, professor Ribran, a gente tentou aqui, de uma forma muito elegante, passar as informações que o senhor ia colocar para a gente. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Uma boa noite a todos e uma excelente semana, né? Se eu posso dizer assim, um excelente carnaval. Perfeito. E o nosso AgroB vai ficando por aqui. Muito obrigado você que chegou até aqui.
Já ficou sabendo da previsão do tempo, já ficou sabendo de tudo. E a gente volta amanhã com muito mais, com o nosso jeito diferente de falar de agropecuária, de agronegócio, de agricultura. Valeu!